Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Sentir para Fluir. Não esquece de dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever aqui, ativar o sininho para receber a notificação sempre que eu enviar um vídeo novo. O vídeo de hoje eu queria falar sobre psicologia positiva e a espiritualidade, né, na verdade. Eu estava refletindo muito, acho que conversa hoje é com as mães, né, com os pais no geral. Estava refletindo muito como a psicologia positiva, na verdade, ela é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar a criança interior dos próprios pais. Por quê? Porque quando a gente perde a cabeça, isso aqui, gente, é uma reflexão minha, tá? Depois vocês me contam se fez sentido pra vocês. Eu percebi que todas as vezes que eu que eu perco a cabeça com meu filho, ou então que eu fico irritada, nervosa, chateada, é porque em algum momento o meu filho, de alguma forma, com alguma atitude ou com alguma reação, ele despertou uma ferida minha quando criança. Ele ultrapassou um limite meu, né? Um limite que eu, quando criança, não podia ultrapassar com os meus pais. E aí causa uma reação minha, que é uma reação, é uma reação, né? Não é uma ação. Então ela vem muito no emocional, que aí vem a raiva, vem o choro, pode às vezes vir o grito, sabe? E a gente às vezes se culpa, né? Eu, pelo menos como mãe, me culpo quando eu ajo assim com meu filho. E aí isso tava me gerando muita dor, né? Porque eu me senti uma péssima mãe por não conseguir aplicar a psicologia positiva sempre, né? Com o Matheus. E eu comecei a entender que não, calma lá, né? A psicologia positiva, ela vem para nos ajudar, não para nos punir, tá? É um trabalho que aplicar a psicologia positiva, saber que a psicologia positiva existe, é muito mais para que a gente, como pais, aprenda a reconhecer, né, aonde estão as nossas feridas e quais são os limites nossos que foram negligenciados por nós mesmos durante a vida ou pelos nossos próprios pais, né, que faz com que a partir do momento o nosso filho ultrapasse esse limite, a gente se sinta ameaçado e reaja de uma maneira que não é a maneira que a gente acha adequada. E quando eu compreendi isso, eu entendi a psicologia positiva é uma ferramenta para mim, não é uma ferramenta para o meu filho. É uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Porque ela me permite, a culpa, o remorso, são sentimentos que me permitem o desejo da mudança, vamos dizer assim. Então, são um alerta, né, do meu relacionamento com meu filho, do meu relacionamento comigo mesma e até do meu relacionamento com os outros e com os meus pais. E quando eu começo a enxergar assim, eu começo a enxergar com um olhar de criança ferida. Então, eu começo a acolher a minha criança interior. Quando eu começo a acolher a minha criança interior, eu começo a me perdoar. Quando eu começo a me perdoar, eu estou apta para perdoar o outro. Porque eu começo a entender as razões do outro. Um exemplo muito simples. Para mim, a maternidade pegou muito essa questão da anulação, né, materna. Eu moro fora do país, então eu não tenho rede de apoio, né? Então, para mim, eu tive que parar de trabalhar, eu não tinha tempo para mim mesma, né? Para ser eu. Eu era full time mãe. E eu sempre aprendi crescendo com a minha mãe sendo... minha mãe trabalhava fora, mas ela sempre teve à minha disposição para tudo aquilo que eu quisesse. E era aquela questão do amor incondicional. E foi aí que eu comecei a entender que o amor incondicional é um pouco amor romântico, sabe? Porque o verdadeiro amor incondicional impõe limites, impõe barreiras saudáveis. Porque é só quando eu imponho os meus limites e as minhas barreiras, né, que eu permito que a minha relação seja saudável com o outro. Então, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Claro, eu vim pro Brasil, sai aquela sensação do tipo, eu preciso ser forte. Então, eu comecei a ter momentos de culpa, né, de ter de explosões com meu filho, muito mais frequente do que eu tenho quando eu tô sozinha. E aí eu entendi, essas explosões estão vindo porque aqui eu também sou filha.
né? Aqui eu também tenho meu papel de filha, que é um papel que na Alemanha eu não tenho, né? E aqui no Brasil esse papel às vezes me faz querer tirar essa máscara do forte. E quando eu tiro essa máscara do forte, fica muito mais fácil eu perder a minha paciência, entende? Porque além de ser mãe, eu sou filha. E é justamente quando eu consigo enxergar o papel de mãe e filha que eu consigo enxergar que o que eu estava propondo para o meu filho, que é essa questão do amor incondicional, amor 100%, dedicação total, é um amor que minha mãe faz por mim, sim, e eu me vi brigando com ela. Em uma briga com a minha mãe, eu falei assim: mãe, eu não quero que você silencie a sua voz por ninguém, muito menos por mim. E quando eu falei isso pra ela, eu pensei, caramba, eu tô julgando ela, mas eu faço igual com meu filho, eu silencio a minha voz, né, por conta dele. E isso não é culpa do meu filho, não é minha culpa, sabe? É só a maneira que nós somos ensinados a amar. E na verdade, a gente tem sim que estar presentes, mas não precisamos ser onipresentes, entende? E quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a entender os ciclos geracionais, a gente começa a entender um pouco da nossa ancestralidade. E quando eu começo a entender que aquilo que eu estou julgando na minha mãe eu também estou fazendo com meu filho, eu preciso me perdoar primeiro para conseguir perdoar ela, entende? Mas isso que eu comecei a refletir. E aí eu comecei a entender que a psicologia positiva é uma ferramenta para os pais, muito mais para os pais, né, perceberem quais são esses limites, quais são essas barreiras saudáveis, do que para os próprios filhos. Ah, mas como é que isso vai ajudar na parentalidade dos filhos, nas relações com o filho? Isso ajuda. Ajuda sim, mas ajuda o seu filho a romper ciclos. Então, por exemplo, saber da psicologia positiva, tentar agir de uma forma diferente com meu filho, me fez enxergar aonde eu estava agindo exatamente igual os meus pais agiram, né? Mesmo com realidades diferentes, mas com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, que é aquilo que a gente põe em prática no nosso dia a dia, entende? A minha mãe trabalhava o dia inteiro fora, mas pra ela estava ali, sempre que eu precisasse dela. E eu tava fazendo igual, só que eu tava seguindo ao pé da letra, eu tava full time pro meu filho. E é isso que não é saudável, né? Porque a gente não quer ver a pessoa que a gente mais ama no mundo se anulando. E é justamente isso que eu tô ensinando ele a ser. A gente ensina nosso filho por exemplo. Então, quando também tem aquela questão da falta, né? Eu preciso deixar meu filho sentir falta para ele dar valor àquilo que ele tem. Aquele tempo de qualidade, sabe? Ele precisa entender que a mãe na vida dele é um dos papéis. Ele tem o pai, ele tem o avô, ele tem a avó, ele tem o tio, a tia, a madrinha, os amiguinhos, o professor da escola, e todos têm um papel importante, né, para ele. E isso vai gerar autonomia, vai gerar empoderamento. E se eu perceber, né, que ele está entrando no mesmo ciclo, como eu já observei, né, usando a ferramenta de psicologia positiva, eu já me observei aquilo que me feria. E já observei que era um ciclo repetitivo com a minha mãe, eu sei como ajudá-lo a quebrar esse ciclo. Entende? Então, na verdade, a psicologia positiva, no meu ponto de vista, a primeiro passo é uma cura mais da mãe e do pai, né? Para se autoconhecer, é um convite a se autoconhecer, a reconhecer quais são os limites seus que estão sendo negligenciados. E a partir daí, a gente acolher, para quando chegar num relacionamento com o nosso filho, a gente não projetar os nossos monstrinhos internos neles, entende? Porque muito mais do que a realidade, gente, é sentimento. A gente pode manifestar realidades diferentes com os mesmos sentimentos, tá? E aqui eu não tô dizendo, eu tô dizendo aquilo que é projetado por fora, mas o sentimento que eu tô sentindo vai ser sempre o mesmo. Então, assim, eu preciso mudar a minha forma de sentir no momento mais elevado. Porque vamos supor assim, ó. Ali, eu sempre entendi que se eu mudar os meus pensamentos, mudar a minha frequência, eu mudo de realidade. Sim. Mas eu tenho que mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Não adianta eu só mudar de atitude. Porque, ó, eu, dona de casa total, tá? Full time pro meu filho. Tinha esse pensamento, tô me dedicando 100% pra ele. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava com a minha avó, mas ela tinha esse sentimento de incondicionalidade dentro dela também, de sempre estar ali para aquilo que eu precisasse.
Então, por mais que ela mudou, né, que a realidade dela externa fosse diferente da minha, o sentimento do incondicional era igual. Só que o incondicional é ruim, né? Porque o amor incondicional, ele permite que o outro seja o outro. Eu acho que o verdadeiro amor, sabe? E é você saber aprender a respeitar o espaço dos outros. Porque quando eu dou autonomia para o outro, que eu permito ser quem ele é. E é isso que eu quero passar para o meu filho. Uso a psicologia positiva como uma das ferramentas? Uso. Mas agora, com a consciência de que é uma ferramenta para mim, né? Para que eu possa me autoconhecer, me desenvolver, né? Identificar os meus relacionamentos, aquilo que eu preciso mudar, para que assim eu não jogue os meus monstrinhos nele. Mas tem diversas outras ferramentas, tá? Eu não sou a favor da psicologia positiva em todos os momentos, sendo bem sincera. Eu sou aquela mãe que começa super Nutella e às vezes termina a raiz do dia. Eu acho que tudo vai do equilíbrio, né, entre os dois. Com certeza. Até porque eu acho que idade, gente, é uma coisa de alma. Não é só uma coisa de matéria, sabe? Às vezes eu olho pro meu filho e falo, meu, caramba, você me ensina todos os dias. E um tem que aprender com o outro. Eu acho que o mais importante do que a gente sempre acertar é a gente ensinar ao nosso filho que a gente é capaz de reconhecer o nosso erro. E mais do que isso, além de reconhecer o meu erro, eu, pelo amor que eu sinto por ele, eu quero mudar, né? Por quê? Porque eu não quero que ele passe por aquilo que eu passei. Só que aí o amor de filho, o amor dele me cura, entende? Não é o meu, é o dele que me cura. E aí eu me torno uma pessoa melhor. Mas eu não quero que o meu filho precise ter um filho para aprender e para ser essa pessoa melhor. Eu quero que ele possa olhar para dentro dele e reconhecer os erros dele, reconhecer os limites deles e saber se posicionar no mundo, sabe? Saber reconhecer a parte boa e a parte ruim. E saber também que quem gostar dele de verdade vai aceitá-lo, tá? E aqui eu não tô entrando em casos de abusos emocionais, não tô entrando em casos de nada disso, tá, gente? Até porque o respeito pelo outro já torna uma relação que não permite esse tipo de abuso. Mas é como que a gente aprende, né, a se respeitar ao mesmo tempo que a gente respeita o outro. Esse foi um pouquinho do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você achar que vai ser útil para alguém, compartilha, tá bom? Se você achar que fez sentido, deixa um comentário para mim. Eu vou adorar ler, tá bom? Vamos juntos. Quero saber também o que você pensa sobre isso. Beijinhos de luz. Tchau, tchau.